Salve progressistas, eu sou o Clayson. A treta que eu vou falar aqui pra você hoje, que nós vamos abordar no vídeo de hoje, ela tem muitas nuances, tem muitas coisas envolvidas, tem um jogo de interesses. Assim, a coisa é gigantesca, tá? Não é simplesmente uma briguinha, uma coisinha qualquer. Isso aqui envolve muita gente, tem muita gente envolvida. E, logicamente, isso impacta nos aloprados, nesse pessoal amalucado que tá aí na porta de quartéis. Agora, por exemplo, eles chamaram o Jaspion. Eu não sei se é o Jaspion, se é o Ultraman, os robôs gigantes, é o Transformer. Eu já não sei mais nomear. Eu vou mostrar pra você esse vídeo e aí você coloca aqui no comentário o que é isso aí que está chegando agora nas manifestações golpistas dos aloprados. O que você acha que é? Eu já nem sei mais. A gente tem que rir pra não chorar. Porque esse povo, eles enlouquecem. Tem uma, é a última que eu vou mostrar, tá? Ou melhor, eu vou deixar daqui a pouquinho pra mostrar, porque senão a gente vai ficar fazendo um vídeo de piada aqui. Mas é porque a gente precisa dar uma risada. Vamos sorrir um pouco? Daqui a pouco a gente vai sorrir mais um pouco. Só que antes eu quero fazer aquele pedido, lembrando, eu tenho que colocar essa lembrança, tá? Dê o like no vídeo, por favor. Por favor, dê o like no vídeo. E se inscreva no canal. Mas não é possível. Se você não for inscrito e não for inscrita ainda, você está deixando de se inscrever num dos canais mais legaizinhos, mais meia boca dos canais progressistas desse YouTube. Então, por favor, puxa vida. Se você não se inscreveu, é agora. É agora ou nunca. A gente está com a nossa meta aqui de 400 mil inscritos. E você precisa se inscrever para você nos ajudar. E nós estamos com aquela meta dos 10 mil inscritos lá no Facebook. Lá é seguidor, não é inscrito, Clayson. Então eu vou deixar aqui o primeiro comentário fixado para você ir lá no Facebook e aí você coloca a sua... Segue a gente, né? Lá no Facebook. É 10 mil. A hora que chegar em 10 mil eu já paro. Eu não encho mais o seu saco com isso. Eu quero colocar 3 questões importantes aqui para falar sobre essa treta entre Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo, e Bolsonaro. O que está acontecendo? Veja bem, aqui a gente tem que abordar em 3 questões distintas. Essas informações que eu quero passar para você, eu quero passar uma informação a mais completa possível, tá? Então veja bem, a primeira questão é que houve um movimento muito forte dos bolsonaristas, do próprio Bolsonaro, de várias pessoas envolvidas nesse meio bolsonarista, para que a gente pudesse viabilizar a campanha do Tarcísio. Houve também uma situação em que o candidato do PT, o Haddad, ele estava muito bem cotado, em algumas pesquisas ele estava em primeiro, e havia uma questão muito relevante, porque uma parte do PSDB, que inclusive perdeu o PSDB, estava há décadas lá em São Paulo, né? E aí houve essa situação de entrar o Dória, aí o Dória vira prefeito, já 2 anos depois vira governador, já 2 anos depois desiste de tudo. E aí a gente viu essa situação, né, em que ele deixa de ser governador, coloca um vice meio estranho, que não tinha uma ligação direta com o PSDB, mas depois passou a ter. Aí houve uma implosão dentro do PSDB e o PSDB deixa então de governar um estado que era talvez uma das últimas... Tudo bem, né? Venceu no Rio Grande do Sul, mas talvez uma das últimas fronteiras do tucanismo aqui no Brasil. Pois bem, quando isso aconteceu, quando ficou claro que o PSDB não iria continuar, e aí principalmente depois que foi para o segundo turno Tarcísio com o Haddad, uma parte substancial, talvez 80% do PSDB, migrou para o Tarcísio. E aí o Tarcísio passou a ter um apoio que transcendeu a questão específica do bolsonarismo. Houve esse apoio do PSDB e de uma centro-direita, de um pessoal assim que não gosta muito da esquerda, mas também aquela coisa,
também não gosta muito do bolsonarismo, e essa situação fez com que o próprio Tarcísio começasse a rever os seus conceitos. Esse ponto é o ponto principal para você entender o que está acontecendo agora, porque aqui nós temos um segundo momento. O Tarcísio foi eleito e o que se entende por parte do bolsonarismo é que quem elegeu o Tarcísio foi o Jair Bolsonaro, exclusivamente o Bolsonaro. As pessoas, principalmente ligadas ao bolsonarismo, entendem que foi exclusivamente isso. E veja bem, nós estamos há pouco menos de um mês para o Tarcísio ser realmente, iniciar realmente, ser governador, iniciar realmente os seus trabalhos. E o Tarcísio tem começado a deixar claro em algumas declarações que o Tarcísio, ele não acredita que o Bolsonaro seja o único responsável pela sua eleição. E é bom deixar claro, o governo Bolsonaro investiu forte no Tarcísio. O Tarcísio, pelo desejo dele, ele seria candidato a senador e nem seria pelo estado de São Paulo. O Tarcísio nem tem uma ligação tão grande assim com São Paulo. Tem muitas pessoas que acham que não tem ligação nenhuma. Mas ele decorou bem, ele estudou. No começo ele estava meio perdidão, não sabia nem onde ele votava. Depois ele começou a decorar nomes de cidades, problemas relacionados a essas cidades. Estudou, ele não é um sujeito... De fato, o Tarcísio está longe de ser um Bolsonaro da vida. Ele é um cara um pouco mais inteligente, vamos colocar assim. Ele estuda, ele vai atrás, ele tem informação. Só que agora, as últimas declarações do Tarcísio têm deixado, especialmente o Bolsonaro, pé da vida. O Bolsonaro tá revoltadíssimo, pistolaço. A última penúltima, né? Tem outras declarações depois disso, mas tudo essa semana, nós estamos ainda na terça-feira, e o que aconteceu? O Tarcísio, ele diz o seguinte, falou, olha, eu não sou bolsonarista raiz. O que significa isso na tradução? Eu não entro na paranoia da extrema-direita. Eu não sou um extremista da direita. E isso, só isso, já foi o suficiente não só para deixar o Bolsonaro revoltado, como uma boa parte dos extremistas paulistanos e paulistas, principalmente aqueles do interior de São Paulo. Estão muito revoltados. Como assim você não é bolsonarista raiz? O que você quer dizer com isso? Bom, o que ele quer dizer com isso é que ele não vai entrar nessas sanhas, essa coisa do golpismo, essa coisa de uma guerra contra a esquerda, essa situação de colocar a pauta de costumes no meio dessa história toda. E tem uma outra questão que eu vou abordar daqui a pouco, mas só isso já deixa aqueles que têm, né, os que têm, de cabelo em pé. Os bolsonaristas raiz, esses aí ficaram revoltados. Que história é essa? Revoltadíssimos. E agora, começaram a surgir algumas questões que é assim. O Tarcísio, em reuniões particulares, nos bastidores, ele tem se afastado, mas assim, ele tem empurrado para fora o Bolsonaro e o bolsonarismo. A última coisa que aconteceu, eu vou trazer aqui para você uma foto. É uma foto que é de assustar. Tarcísio, olha essa foto. Tarcísio com Barroso. Pelo menos é o que foi atribuído aí, né? Que eles estão colocando aí nas redes. O Tarcísio jantando com o ministro do STF, o Barroso. E aí, essa situação foi a gota d'água. Porque, como você sabe, o bolsonarista raiz, ele tem ódio ao STF, ele tem ódio aos ministros do STF. É uma regra, se você é bolsonarista, você tem que ter ódio ao STF. Você tem que falar mal, você tem que ficar repetindo aquelas coisas como se você fosse uma pessoa com algum problema. Ai, é censura, né? Esse povo é adoentado, né? Você coloca para eles a situação das leis, o ordenamento jurídico do país e os caras, isso é esquerdismo e não sei o que e tal. E agora essa foto com o Barroso, você imagina, só imagina, se você não viu ainda, tente imaginar como que isso foi recebido lá no grupo, no núcleo duro do bolsonarismo. Agora, tem um outro problema. Esse é o mais grave de todos. Só que antes vamos rir um pouco.
Esse vídeo é um vídeo diferente. Esse vídeo eu quero mostrar para você uma pessoa que já está dando aqui uma... Eu separei porque ele dá uma ideia, essa mulher dá uma ideia do que vai acontecer entre bolsonaristas raiz e o Tarcísio, o governo dele. Que é uma pessoa que viu uns caminhões e aí ela tenta fazer uma interpretação sobre o logo, que é o logo da marca da empresa. A empresa tem um nome peculiar, que deve ser o sobrenome do dono da empresa. Olha a interpretação que ela teve. Indo trabalhar e esses 2 caminhões gigantes aqui parados. Não sei o que pode representar. Eu sei que está escrito guerra. Espero que já seja um bom sinal para a gente. Ó, escrito. Né? Não tá totalmente as cores do exército, mas são imensos. Nunca vi esses caminhões aqui, no bairro que eu moro. E vamos torcer que seja algo positivo para nós. Eita! A gente se diverte. A gente se diverte, né? Então tá aí. Ela achando que o nome da empresa quer dizer que eles estão declarando guerra. Eu coloquei esse vídeo porque é exatamente isso que está acontecendo. Porque não são só as declarações do Tarcísio, são as ações diretas. Porque o que acontece agora? Preste bem atenção. Com a perda do Bolsonaro, muitos funcionários que foram levados lá para o Bolsonaro, que estão hoje no governo Bolsonaro, a ideia é que esses funcionários passem a ocupar cargos no estado de São Paulo, no governo Tarcísio. E o Tarcísio, meu amigo e minha amiga querida, minha amada, o Tarcísio estava falando não. Não. Eu não vou dar emprego para vocês. Mas você tem ideia? Você tem ideia do que isso acontece? Então eu não vou dar emprego, não. Eu não vou dar emprego. Eu vou mostrar aqui para você uma foto. Esse sujeito aí é o Silvinei Vasquez. Ele é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e agora ele será secretário de Segurança Pública em Santa Catarina. Sim, secretário de Segurança Pública. Então, o Jorginho de Mello, governador de Santa Catarina, esse sim, bolsonarista raiz declaradamente, ele está fazendo isso. Ele está levando alguns para Santa Catarina, você está vendo aí, o secretário, né? O sujeito que quis dar um golpe aí no meio de uma campanha eleitoral, ele já está colocando bolsonaristas lá no governo de Santa Catarina. E o Tarcísio está relutando para não fazer isso no governo de São Paulo. Por quê? Porque ele tem um compromisso com tucanos que apoiaram, gente do centro, centro-direita, centro-esquerda, e ele vai, de alguma forma, flertar muito com esse pessoal. Porque a ideia dele, inclusive, ele está propondo fazer reuniões com o próprio Lula, com o próprio PT. Imagina isso! Imagina isso pro Bolsonaro e pro Bolsominion. O que é esse cara se reunir com o PT? E ele já está dizendo que certas prefeituras do PT vão ter o apoio. Que não, tá de boa, cara. Se é do PT, tá de boa. Isso tem começado a surgir algumas teorias, para variar, né? Teorias de conspiração entre os bolsonaristas. Uma delas é o fato do próprio Tarcísio ele ter feito parte do governo da Dilma Rousseff. E algumas pessoas estão apavoradíssimas. Nós colocamos um infiltrado, aceitamos um infiltrado e ele está traindo. A palavra agora mais associada a Tarcísio é traição. Ele está traindo Bolsonaro, traindo a direita, traindo os conservadores. Ele está traindo todo mundo. Você consegue entender? Deu para você ter uma ideia do que eu estou querendo trazer aqui para você, que são muitas informações. Mas eu quero saber o que você acha disso. Você acha que o Tarcísio, governador de São Paulo eleito,
Você acha que ele vai trair o Bolsonaro? Você acha que é possível que ele realmente se renda à democracia, não seja um sujeito antidemocrático? Você acha que existe a possibilidade mesmo dele flertar, inclusive, com a esquerda? Coloque seu comentário aqui. A gente vai trazer outras informações, a gente vai acompanhar. O nosso canal, a gente tem vídeo todos os dias para isso. Coloque seu comentário, não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Seu like é muito importante para o nosso trabalho. Dê o like, se inscreva no canal, seja aqui um dos membros do nosso Apoia-se. Está reformulando o Apoia-se e eu preciso que você seja membro do nosso Apoia-se. E a gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos, olha, você vai pegar o seu celular aí, você vai fazer uma doação, é uma doação de qualquer valor. Faça isso agora, pega o seu celular, coloca uma doação aí. Tem gente que faz doação, eu tenho achado muito engraçado que muita gente faz doação só de 13 reais. É 13. Você imagina por que é 13? Eu acho espetacular. Mas pode ser 13 centavos, né? A gente não está estipulando valor. Pode ser 130 reais, né? 1.300. Brincadeira. Faça a sua doação. O nosso material é sempre gratuito. Você não tem obrigação nenhuma, tá? É só se você quiser e se você puder, tá bom? Grande abraço. Até a próxima.